Boa noite. Esse vídeo é para nós fazermos uma revisão da chamada oral de filosofia do terceiro ano, terceiro bimestre. São 11 questões. A primeira, o que é filosofia? Nós vimos anteriormente que filosofia é amor à sabedoria, é o amor de amizade pelo saber, pelo conhecimento, pela sabedoria. Portanto, é uma definição etimológica, porque é muito complicado definir filosofia, pois praticamente cada filósofo tem a sua definição. Mas o que a maioria deles, ou que todos eles têm em comum, eles amam conhecer, buscam saber. A segunda questão é o que é ciência. É um tipo de conhecimento que começa com a experiência sensível, testada e comprovada. São duas questões aí bastante importantes, dois elementos importantes. A ciência, ela precisa ter, entre aspas, a experiência e a comprovação dessa experiência. Terceira questão é o que é o determinismo. Ele é um movimento filosófico que afirma que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que acontece, ele é determinado pelas circunstâncias. Quando a gente fala de determinismo radical, nós estamos falando de um movimento filosófico que vai acreditar que é possível até prever o futuro, desde que, claro, você tenha as informações suficientes para que isso aconteça. Quanto mais informação você tem, mais previsibilidade das ações você vai ter. Então, determinismo é um movimento que vai acreditar que todas as coisas são determinadas pelas circunstâncias nas quais elas se apresentam. Já a próxima questão, o que é o estoicismo? Ele é um movimento filosófico surgido na Grécia Antiga, depois do Aristóteles, que vai tentar encontrar o que é uma vida feliz, ou como se obter uma vida feliz. E o estoicismo vai defender que uma vida feliz é uma vida na qual nós não dependamos dos usos dos prazeres sensíveis. Quanto mais você estiver próximo de um ideal de felicidade e não uma coisa sensível de felicidade, mais possibilidade de felicidade você tem. O estoicismo vai dizer que se eu não dependo das coisas materiais, eu posso encontrar felicidade com muito mais facilidade, porque eu não tenho toda a matéria. Aliás, eu tenho uma parte muito pequena daquilo que é material. Então, quanto menos eu depender das coisas materiais que me causam prazer, mais possibilidade de ser feliz eu vou possuir. Então, o estoicismo vai defender que felicidade vem da abstenção dos prazeres. A quinta questão vai falar de uma corrente filosófica concorrente do estoicismo, que é o epicurismo, que também vai buscar o que é uma vida feliz, mas vai defender uma hipótese mais ou menos contrária ao estoicismo, que é ser feliz é usar os prazeres de forma moderada, de forma equilibrada. Não adianta fugir dos prazeres, por quê? Porque você tem um corpo. E esse corpo ele precisa ser satisfeito. A sexta questão é o que é felicidade para o estoicismo. Não ser dependente de nenhuma forma de prazer, porque os prazeres vêm e vão. Não é sempre que a gente tem prazer, e mesmo quando a gente tem determinado prazer com frequência, esse prazer causa tédio com o tempo. A sétima questão, o que é felicidade segundo o epicurismo? E para o epicurismo, a felicidade é você usar sim os prazeres, mas de forma moderada. Então, usando um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, o bacon. Bacon causa felicidade para muita gente. O estoicismo vai dizer, não dependa do bacon para ser feliz, porque não é todo dia que você vai ter bacon, e mesmo os dias que você tiver bacon e comer muito bacon, o excesso de bacon que você consome pode te causar mal-estar. Já o epicurismo vai dizer, coma o bacon, mas coma o bacon de forma equilibrada, moderada. Então, felicidade para o epicurismo é usar prazeres de forma moderada. Oitava questão, o que é mitologia? É um conjunto de mitos, é um conjunto de histórias sagradas que as pessoas usam para expressar sua fé.
Lembrando que mito é uma palavra polissêmica. O que é isso? É uma palavra que tem muitos significados e alguns significados são negativos. A gente não vai trabalhar com significados negativos, a gente vai trabalhar com o significado de mito como história sagrada, e sagrada porque expressa aquilo que uma comunidade acredita como sendo mais importante. Mitologia é o conjunto dessas histórias sagradas, é o conjunto daquilo que as comunidades consideram como sagrado, como importante. A nona questão é uma questão simples. Cite 3 exemplos de religião, qualquer religião. Islamismo, cristianismo, shintoísmo, hinduísmo, animismo, qualquer grupo de ideias que as pessoas utilizem para expressar sua fé. A 10ª questão é: qual é a diferença entre religião e igreja? Aqui é um pouco mais complicado. A religião, como nós vimos, é um conjunto de crenças para a expressão da fé. E a igreja é as pessoas que se utilizam dessa religião, desse conjunto de crenças para expressar a sua fé. De forma, assim, bem simplista, a gente pode dizer que a religião ela é teórica e a igreja ela se refere à prática, às pessoas praticando a religião. A igreja ela vem do grego eclésia e significa comunidade que é convocada, comunidade que é chamada. Então, quando se fala de religião, estamos falando de ideias, e quando se fala de igreja, a gente está falando de pessoas, de gente. E a 11ª questão e última questão de filosofia, terceiro ano, terceiro bimestre: o que é tecnologia? A aplicação dos resultados da ciência. Atualmente, né? A gente diz que tecnologia é aplicar os resultados do que o cientista pesquisou, só que a ciência ela é um ramo de conhecimento mais recente e as pessoas já usavam tecnologia muito antes da ciência. Então, de uma forma mais primitiva, a gente pode dizer que tecnologia é saber fazer as coisas, é ter o conhecimento para fazer alguma coisa. A ciência pesquisa e a tecnologia faz com aquilo que a ciência obtém. E com isso nós encerramos essa revisão da chamada oral de filosofia, terceiro ano, terceiro bimestre.